de mim, mas a gripe também gosta. Mas estamos tomando remédio. Graças a Deus. Eu quero falar sobre um tema nessa manhã que pode parecer um tema corriqueiro ou um tema batido, mas quando a gente começa a destrinchá-lo, quando a gente começa a abrir, e perceber na Bíblia, a gente percebe que ele é muito mais profundo do que ele parece ser. Parece um tema de autoritarismo, um tema de controle, mas não é. Eu quero falar sobre o preço da fidelidade. Obviamente, fidelidade a Deus. Preço da fidelidade. E também aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos. Mas para isso, eu quero orar antes e pedir que Deus fale ao seu coração. Porque nós não queremos que a nossa mente, introduza ou atrapalhe, introduza conceitos que possam nos impedir de entender o amor de Deus. O amor de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã como só Tu sabes falar. Nós não sabemos falar se Tu não falares por nós através do Teu Espírito Santo. Senhor, queremos aprender mais de Ti, porque o Senhor mesmo disse que nós erramos porque não conhecemos a palavra. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. O versículo é um que qualquer criança fala, um versículo que as pessoas aprenderam a decorar, e é legal que nós tenhamos versículos decorados, e falemos até mesmo sem sabermos muito o que significa. É bom que falemos versículos do que falemos bobagens, Mas ele é um versículo muito citado, ele é o final de um versículo, o versículo 10 de Apocalipse 2. Ele é a parte B do versículo, a parte final. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Fidelidade, que coisa difícil às vezes de entender. Será que nós às vezes, porque não entendemos, nós não praticamos isso na nossa vida? A fidelidade, irmãos, ela pode ser secreta, mas Deus torna público o resultado dela. Público com a honra que Ele nos transmite, que Ele nos alcança. A fidelidade é um pouco diferente da obediência. Com isso eu não quero dizer que você não deve obedecer. Claro que não. O próprio Deus disse, se atentamente ouvires a minha voz, obedeceres e tal. Então a obediência é muito necessária. Mas eu queria que os irmãos pensassem comigo, que a fidelidade é a graça de uma obediência. O que é graça? É aquilo que eu faço por prazer, que eu recebo por prazer, mas que eu também faço. Então, quando eu obedeço, será que eu obedeço porque sou fiel ou obedeço porque eu tenho medo? Eu tenho medo de algum castigo, de algum resultado? Ou eu obedeço para ganhar algum prêmio? Mas a fidelidade é uma obediência por amor. Por isso que eu digo que ela é acima. Mas a fidelidade, vocês vão entender já quando a gente começar a destrinchar aqui, os irmãos vão entender mais ainda. A fidelidade é um grau acentuado de fé e de inteligência de quem usa a fidelidade. Inteligência.
Por que a fidelidade é importante? Primeiro, a fidelidade atrai a presença de Deus. Tudo que é fiel, tudo que tem a ver com fidelidade agrada a Deus. Tudo. A Bíblia diz que Ele é fiel. Se Ele é fiel, tudo que é de fidelidade, tudo tem a ver com isso, agrada a Ele. Agora, uma coisa que eu tive pensando mais um pouco, raciocinem comigo. A fidelidade, ela é requerida de nós quando nós precisamos abrir mão de possíveis benefícios para fazer o que agrada a Deus. Em outras palavras, ela é o contrário de farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é o contrário? Então, quando é que eu mostro fidelidade? Quando eu vejo, isso poderia ser para o meu deleite. Mas pela fidelidade que eu tenho ao Senhor, eu vou abrir mão disso. Quantos entenderam? Outra coisa que eu observo é que a fidelidade, normalmente, ela é aplicada, normalmente, embora aconteça de forma também pública, mas a fidelidade, ela é mais requerida e mais difícil de nós exercermos quando nós estamos sozinhos, ou não? Quando tem 4, 5 vigiando, aí eu não, assim, eu vou fazer e tal, para A, para B ou para Deus. Mas quando eu estou sozinho com Deus, eu lembro que uma vez nós estávamos numa missão em Portugal, eu e um pastor amigo, foi ele até quem me levou lá, e nós estávamos, eu, ele e mais um pastor e a família do pastor, jantando na casa deles, e aconteceu um episódio que é comum, é cultura dos portugueses, mas no nosso entendimento não é para nós. E segundo a palavra, quando nós entendemos de fazer diferente. Eu não preciso dizer o que é, não é o detalhe. E em dado momento o pastor disse assim, mas vocês podem fazer isso, vocês estão em Portugal. Mas o nosso Deus é o Deus aqui, é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus, nós temos um compromisso com Ele. É muito difícil. Muito difícil. Quando estamos sozinhos, aí é que precisamos demonstrar a nossa fidelidade. Mesmo nos momentos de injustiça, se nós formos fiéis, Deus nunca nos deixa. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Veja o exemplo de José. Em Gênesis capítulo 39 diz, quando ele começa dizendo, né, ele estava no Egito já, vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas que foram e venderam ele lá para a casa de Potifar. Ele estava numa posição inferiorizada, porque segundo o sonho dele, não era aquilo que ele sonhou. Ele estava contrário, ele tem uma injustiça na vida dele. E depois do versículo 2, que eu vou dizer, a injustiça aumentou. Porque a mulher de Potifar inventa uma coisa contra ele. Ele, por ser fiel a Deus, ele foi penalizado. Isso acontece na nossa vida, irmãos. E às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu fui ser certinho e me dei mal. É muito ruim pregar gripado, né, irmãos? Alguém quer continuar a pregação aqui no meu lugar? Então José estava nessa situação, ninguém acreditava no camarada, nem, quer dizer, começou com seus irmãos, né?
Mas o versículo 2 do capítulo 39 diz: mas o Senhor estava com José. Acabou. Mesmo em momentos de injustiça, mesmo em momentos que nós nem sabemos, ele não sabia, gente, será que eu entendi o meu sonho certo, mesmo ou errado? O que aconteceu? Porque no meu sonho, Deus me mostrava eu dominando, eu sou dominado, e a mulher inventa um negócio, agora o camarada não era só o mordomo, ele vai ser preso. Mas lá também Deus estava com ele por causa da fidelidade. E passa um detalhe ali importante, meus irmãos, que a gente só lê esses versículos e não calcula o durante. Desde que ele tinha a sua túnica bonita que os pais faziam, que o pai dele fazia para ele, desde que ele era querido pelo papai, e dá um revertério que os irmãos tentam matá-lo e o vendem, mentem para o pai. Então, para o pai, ele estava morto. O pai chorou vários dias. E o camarada estava vivo. E ele vai, dias e dias, porque dali, de Canaã para o Egito, não eram poucos quilômetros, e também não tinha um jato para levar. Ele foi transportado como escravo. Chega lá como escravo, é vendido. Ou seja, eu tenho dono. Inventa uma mentira dele, ele desce para o calabouço. E chega lá, o Senhor estava com ele. E ele passa a ser o líder ali. O cara entrega a chave do calabouço para ele. Está aqui, José, você toma conta. E o detalhe é que essa chave, ele não buscou para sair e ir embora. Ele não usou essa chave para sair. Ele disse, a minha chave é outra. Eu sei que tem alguma coisa no meio do caminho que eu ainda não estou entendendo. Então eu diria que toda vez que somos desafiados a decidir por sermos fiéis, Deus se apresenta para estar conosco. Ser fiel, então, não nos livra de provas, não nos livra de provações, mas garante a companhia de Deus. Ah, se não fosse assim, irmãos. Mas isso baseado em quê? Na própria palavra de Deus. Mas então, pastor, fala aí para nós, o que a palavra diz? Pode ser que muitos saibam, todos saibam, ou saibam algumas coisas, saibam tudo, mas diz para mim, o que a palavra diz? Eu quero falar sobre as recompensas que a fidelidade de Deus nos traz. Quando fala em recompensa, nós gostamos, irmãos. E ele aqui no versículo 10, na parte B que eu li, perdoe, irmãos, é chato a gente estar falando de tossindo. Quem não gostar, continue aí. É bom para vocês lembrarem e orarem mais por mim. Amém? Mas então, olha, ver, ser fiel até a morte. Deus mandou, nós temos que ser fiéis. Eu te darei a coroa da vida, tem uma recompensa. Aqui ele está se referindo, obviamente, ao fim dos tempos, ao que nós estaremos com ele. Isso já não é bom? O que é isso? Mas nós vamos ver também, até que lá cheguemos, o preço dessa fidelidade, o valor. Na verdade, o título deveria o valor da fidelidade, mas o preço também é valor. Qual é o preço? O preço é tanto, que valor alto. Primeira coisa é que a autoridade, ela é delegada de Jesus. Ou seja, Jesus nos delega. Deus nos deu através de Jesus. A mesma autoridade
que a Jesus é dada, ou mesmo a autoridade de Jesus, é essa autoridade que Ele passa para nós. Que coisa tremenda nós entendermos isso. Toda autoridade pertence a Ele, nos céus e na terra, debaixo da terra, debaixo dos céus. Mas Ele delega. E o delegar, ela tem o mesmo efeito de quem tem essa autoridade. Porque a responsabilidade de corroborar, de bater o martelo, é de Jesus. Não é de homem nenhum. Por isso que, de vez em quando eu digo aqui, os irmãos acho que lembram, solta a palavra. Não é solta a sua palavra, não. Solta a palavra, através da sua palavra. Solta a palavra baseada na palavra. E ela vai se cumprir, porque senão Jesus é mentiroso, Deus é mentiroso, irmãos, e a gente sabe que é absolutamente impossível dele mentir. Não fará. Em Apocalipse, ainda, capítulo 2, e no versículo 26, ele fala disso. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até quando? Até o fim, eu lhe darei autoridade. Sobre quem? Sobre as nações. Isso é muito amplo, irmãos. Autoridade sobre as nações é uma autoridade sem exceção. É uma autoridade espiritual. Onde você estiver, você tem a autoridade de Deus. Quando nós exercemos essa autoridade na palavra lá em Portugal, nós não falamos para ferir ninguém, até porque seríamos bobos, né? Nós estamos próximos para jantar, ainda vamos ferir as pessoas, vamos ficar sem janta, né? No mínimo. Mas nós falamos com autoridade e brandura. Aliás, nem fui eu quem falou, foi o próprio pastor que estava comigo. Mas aquilo exerceu uma autoridade dentro do ambiente e a família disse, não, já que é assim, nós também vamos acompanhar vocês. Irmãos, se nós viajarmos para qualquer lugar do mundo, não importa que não conheçam ou que nós não saibamos falar a língua das pessoas, mas o nosso Deus nós sabemos falar com Ele. E quando você estiver em apuros, quando você estiver quando você estiver necessitando de que as coisas mudem, não a seu favor, mas para a honra e glória de Deus, e que te beneficiarão, porque se você for fiel, você recebe a coroa, você exerce essa autoridade. Pode estar na Suíça, pode estar na Inglaterra, pode estar no Japão, pode estar na Indonésia, na Cochinchina, onde estiver. Você está autorizado, se você é fiel. Mas não é fiel, você diz, sim, Senhor, eu tenho te obedecido muito bem. Obrigado, Senhor, eu vou aos cultos. Obrigado, Senhor, eu dou oferta. Obrigado, Senhor, eu devolvo o dízimo. Sim, eu não falo isso. Não, eu obedeço todo o pastor. Não. É fidelidade à palavra. E dentro da palavra tem essas coisas todas. Mas isso é mínimo que eu estou falando. O que eu citei aqui é mínimo. Fidelidade à palavra é quando você vê escrito dizendo assim, fala em meu nome e acontecerá. Você precisa falar. Senão você está com medo de que essa palavra não aconteça. Isso é falta de fidelidade à palavra. Quando o Espírito Santo diz assim, haja agora, do verbo agir. E você age. Quando o Espírito Santo diz, testemunhe de mim agora. Inverte, não me entristeça agora. Não me negue agora. Você é fiel à palavra. Aquilo vai acontecer. Por quê? Por causa da autoridade que o Senhor Jesus falou em Apocalipse 2, 26. Ao vencedor significa aquele que permaneceu sendo fiel, que acreditou em tudo que está aqui. Às vezes nós não acreditamos, não por maldade, mas até por medo.
A Bíblia está aqui, mas será que isso não foi para João, não foi para Paulo, não foi para Isaac? Mas se está aqui, nós podemos usar. Obviamente que nós sabemos entender, estamos estudando isso, que há coisas que foram ditas para um tempo, mas ela tem o sentido para aquele tempo, mas vale para hoje. Há outras coisas que não, mas as principais são todas para hoje, ou não? A palavra de Deus é inerrante. Toda a autoridade de Jesus é dada para usarmos desde já aqui na terra. Senão, irmãos, como é que nós vamos vencer se eu não tenho autoridade? Você vai dizer, não, mas eu não preciso de autoridade porque eu me basto a mim mesmo. A autoridade que Jesus terá perante as nações, nós teremos com Ele também. Contra Satanás. E sobre tudo aquilo que Jesus dominou na terra. Nós também já temos essa autoridade. Talvez você nunca tenha experimentado. Quem sabe está na hora de experimentar. Você só vai saber se experimentar. Mas uma outra recompensa, irmãos, que eu acho tremenda, está em Apocalipse 3, versículo 12. Ele diz, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, guarde isso. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, nós seremos identificados quando formos fiéis à palavra, de quem somos, de onde somos. Eu estou me lembrando aqui de uma situação interessante. Quando Pedro é questionado, isso aqui quando Jesus estava lá sendo julgado para ser crucificado, vocês lembram? Que aí chegou uma pessoa e disse, esse aqui também andou com ele. Não andei, isso aí. Você sabe por que eles chegaram? Porque ele foi identificado. Mas tinha uma coisa que às vezes passa batido ali, irmãos. Ele foi identificado pelo sotaque. Vocês conhecem essa parte? Que ele diz assim, ele também é um dos galileus. É como se eu estivesse dizendo assim, eu conheço, ele também é nordestino. Porque o nordestino fala diferente do carioca, do paulista, do mineiro, Cadê o Licínio? Está ali. Não é? Ele foi identificado pelo sotaque. Obviamente, ele está falando de sotaque mesmo, de linguística, de sotaque. Mas nós seremos identificados pela fidelidade, ou seja, pelo que falamos e que fazemos. Obviamente, seremos perseguidos pelo nosso sotaque. Pelo que falamos e pelo que servimos. Mas aí nós temos uma opção. Não, eu só ia lá na igreja, eu só ia... Desculpa, não tem nada com isso não. Ou então dizendo assim, olha, foi a escolha que eu fiz, eu sou dele sim. E eu não posso negar. Então, o nome dele colocado, ele dá autenticidade de quem somos e quem somos e de quem somos, a quem pertencemos. Eu lembro que o meu pai era um italiano com pouca cultura, mas ele gostava das coisas muito certas. E ele falava assim, se é certo, é certo.
Isso, não, eles vão te prender. Eu falei, mas se eu estou certo, eu vou para a delegacia, eles vão me soltar. Aí, tinha que falar, seu Antônio. Não, mas... Aí uma vez roubaram um cavalo do papai. Eu já contei isso aqui na igreja, mas tem vários novos. Você já ouviu isso? Então, eu vou contar só para você. Roubaram um cavalo lá do sítio do papai. Eu não encrenca, tinha uma inveja dele. Essas coisas no sítio, na fazenda, lá antigo. Eles roubaram o cavalo do papai. E o papai procurando e não achava. Passados uns dias, ele caminhando lá para não sei para onde, fazendo alguma coisa, ele viu o cavalo dele num outro pasto, num lugar que não tinha. Aquele é meu cavalo. E ele chegou perto e era o cavalo conheceu ele. Esse é seu pastor, meu. Chegou perto dele, ele cumprimentou o cavalo. Ele pegou um alicate, cortou o arame ali, botou um cabresto no cavalo, pegou o cavalo e trouxe e levou para casa. A polícia bateu lá. O que é? O senhor está sendo chamado na delegacia que o senhor roubou o cavalo lá do... Ele disse, eu não roubei, eu peguei o meu cavalo. Não, o cavalo era do fulano. Ele disse, eu vou mostrar para você que o cavalo era meu. Não tinha escritura. Ele chamou o delegado e mostrou outros animais dele marcados. A-M-N. É aquele ferro que marca na anca do cavalo, do boi. Você conhece, né? Olha o que está aqui no cavalo. O meu nome está nele. Está dizendo onde ele é. Ele é do sítio do Antônio Mendes. O sítio de São Benedito. Mas era. O delegado pediu desculpas e foi agora atrás do outro. Onde é que você conseguiu esse cavalo? Porque ele pode ter roubado ou ele pode ter comprado de algum ladrão. Isso aí é caso para ele. Só isso aí vocês resolvem. O importante é que o cavalo é meu, que vocês fiquem aí. E levou o cavalo para o pasto. Irmãos, esse é um exemplo assim, só para nós entendermos, mas é muito mais profundo do que isso. Você entendeu? O cavalo estava lá quieto. Quem falou por ele? Vamos supor que o cavalo falasse. Mas quem falou por ele? Foi Antônio Mendes. Quem vai falar por você quando você for fiel? É Jesus. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo ele se levantará. Fica até arrepiado. Se não se levantou ainda, porque não chegou a hora, mas ele vai se levantar. E ele continua dizendo, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, quando nós somos propriedade de Deus, o inimigo sabe. Ele finge que não sabe, porque às vezes ele fingindo que não sabe, ele te confronta e te afronta e você esquece quem você é. E nessa situação, ele leva vantagem. Mas quando você bate o pé e diz assim, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, acabou a conversa. Mas por causa de você? Não, por causa da palavra. Então você está sendo fiel para você ser beneficiado? Naturalmente, ele está dizendo que te daria a coroa da vida. Mas você está obedecendo porque você não tem outra saída. Ou você faz como está no manual, ou você faz a sua própria vida. Então vale a pena. Esse é o preço da fidelidade. Mas Ele nos proporcionará, segundo a palavra de Deus, um maná escondido e nos dará uma pedra branca. Eu quero falar do maná escondido.
Ele está se referindo lá no deserto, Êxodo capítulo 16, 14 e 15. Ele fala do privilégio de comer algo especial. Os irmãos lembram que quando veio o maná, ninguém conhecia, judeu nenhum conhecia. Que trem é esse? Esse judeu era judeu mineiro. Que trem é esse que nós vamos comer? Não é? Nunca tinham visto. E eles dizem lá que nós não conhecemos isso. Isso é para quem é fiel ao Senhor. Eles tiveram fidelidade àquilo que foi dito. Saíram para o lugar que eles não conheciam. Eles estavam 400 anos escravizados no Egito, várias gerações, mas foram fiéis à palavra. E como é que eles foram fiéis? Eles viram durante as 10 pragas a palavra de Deus. Foi dado ali uma demonstração desse poder e eles falaram, então nós acreditamos, nós vamos. Moisés levava a palavra e eles experimentaram um maná especial. Esse maná é uma comida espiritual que só nós conhecemos, só o povo de Deus conhece. Ou melhor, só nós recebemos. A comida espiritual é para aqueles que são de Deus. Só o povo de Deus recebe. Porque senão não tem sentido. O que não é povo de Deus, ele convida a receber. Então é para todos que quiserem. Estão entendendo, irmãos? Não tem acepção de pessoas, mas tem fidelidade. E o Senhor é fiel à sua própria palavra. Significa que nós receberemos o pão que é Jesus, nós receberemos alimento para as nossas necessidades físicas também, tão especiais, que as pessoas não sabem como é que nós passamos. Hoje nós oramos aqui agora, já oramos outras vezes e vamos orar outras, por situações que nós não temos respostas, ou que já sabemos a resposta negativa por parte humana. Mas isso é um maná espiritual. Isso é algo que nos alimenta a nossa alma, de nós podermos dizer, valeu a pena, Senhor, te seguir. Mas Ele também nos dá uma pedra branca. Eu quero falar um pouquinho sobre a pedra branca. Na antiguidade, os escravos ganhavam uma pedrinha branca, que era um atestado da sua liberdade. Na cultura greco-romana, as pessoas também, ao serem julgadas, se ele fosse condenado, era uma pedra preta, e se ele fosse absolvido, era uma pedra branca. E aqui, sugere-se que Jesus está dizendo, vocês terão um banquete especial, por isso que ele fala no mesmo lugar, ele fala do maná e da pedra. Vocês terão um banquete especial, tanto aqui, mas aqui ele está se referindo ao final, quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro. Ele disse assim, vocês terão a entrada garantida. Vocês receberão essa pedra branca, é o ingresso. Ou seja, ainda que todas as vezes que vocês tiveram que testar a fidelidade de vocês, vocês tiveram dificuldade, ainda que alguns, como é que diz? Alguns claudicaram, e quem sabe até sofreram algumas derrotas, a graça de Jesus te sustentou, por isso que ele diz para Paulo que a minha graça te basta, é a minha ferramenta. E lá no final ele diz assim, está preparado só para vocês, os meus, a igreja. Um banquete é um maná escondido que as pessoas vão ver vocês se deliciando com coisas. Irmãos, eu fico pensando aqui, no momento que vivemos, quando nós recebemos algumas coisas e as pessoas dizem, mas como? Como aconteceu isso? Livramentos, pensem em livramentos.
livramento de pessoas, livramento de igrejas, livramento de servos de Deus, que as pessoas ficam entendendo. É porque o maná está escondido. Ele não conhece esse maná. O que é isso? Ele não conhece essa providência divina. Mas ele pode conhecer. Mas, quando lá chegarmos, quando nós estivermos sendo recebidos por Jesus na glória e descendo para reinar com Ele no milênio, antes de reinarmos, segundo a corrente que nós entendemos, Jesus apresentará a sua igreja e ali será as bodas do Cordeiro. O casamento são os 7 anos lá no céu. É Cristo com a igreja. Depois ele desce e apresenta a igreja a todas as nações. É aquela que ele diz lá em Efésios, que ele apresentará a igreja, que ele santificou, ele apresentará sem mácula, gloriosa, vencedora. Nós participaremos das bodas do Cordeiro, com certeza, porque ele está garantindo, vocês terão esse ingresso, vocês serão escolhidos, vocês foram absolvidos. Todas as acusações que nós temos passado aqui, nós receberemos uma pedra branca de Jesus dizendo, vocês estão absolvidos. Um grande amigo meu, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, cantar com ele, Armando Filho. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há. Onde ele tirou isso? Da Bíblia. Ele não está dizendo, se você fizer uma coisa errada, você vai ser. Não tem condenação para você. Ele não está dizendo isso. Porque essa condenação, um advogado pode chegar e te absolver e você sai. Ele está falando daquela que ninguém poderia te absolver. Ele te deu a pedra branca. O mundo não pode te condenar porque você já foi absolvido. E o mundo vai ter que saber isso. Porque o nome dele, a cidade dele, está escrito em você. Cravado no seu braço, no seu peito, na sua testa, de quem é, a quem você pertence. Eu quero encerrar essa mensagem e eu queria fazer uma reflexão, onde eu me incluo, onde todos nós vamos nos incluir. Se nós temos tido coragem de acreditar no que está aqui. Ser infiel é fazer diferente daqui. Algumas vezes eu já fui infiel ao GPS. Não estou me referindo quando ele está maluco, mal calibrado, e ele te joga para um lugar que não é para ir. Não. Vamos falar do GPS nos Estados Unidos, que lá funciona, né? Aqui, rua, número 22, ele joga para o 345, porque os números são... Mas enfim, já melhorou muito. Mas vamos lá. Se o GPS manda entrar à esquerda e eu entro à direita, eu sou responsável pela minha escolha. Uma vez eu estava viajando de carro e achei que os pneus do carro podiam ser calibrados mais cheios, porque eu estava achando estranho, eu pisava no freio. E eu calibrei um pouco mais, vamos supor, não lembro quantos. Estava com 30, eu botei, vamos botar 33 libras, 34. Agora, há uma mentira, dizendo que o pneu mais cheio gasta menos gasolina. Sim, mais cheio do que ele está vazio. Não é mais cheio do... Enfim. Só que tinha chovido um pouquinho. Eu estava chegando numa cidade ali em Minas. Quando eu pisei no freio, o carro deslizou. Foi. Por sorte, não aconteceu nada. Parei para calibrar de novo. E eu disse assim, eu calibrei com tanto. E o rapaz disse assim, mas o manual diz que a calibragem dele, por exemplo, é 30 ou 31.
tem um manual. E ao colocar 30 libras no manual, ele foi testado no campo de provas, com o terreno seco, com o terreno molhado, com o carro vazio, com o carro cheio. Ou os irmãos acham que não? Mas eu não quis obedecer ao manual. Eu fui infiel àquilo que estava escrito ali. Então, ser infiel é também ser um pouco medroso de acreditar naquilo que está escrito. Não tenhamos medo. Se está escrito, está escrito. E é em cima de está escrito que Jesus venceu o diabo. Porque o diabo diz, está escrito, só que ele deu o versículo pela metade. E Jesus também está escrito. E só na cabeça. E venceu ele no está escrito. Ontem eu fui levar minhas netinhas, elas estão comigo esse final de semana, fui levá-las na escola. E a Lili, na sexta-feira, é dia de que pode levar um brinquedinho. A Lili pegou uma casa desse tamanho assim, botou em cima da mesa e disse, eu vou levar. A Camila falou assim, não pode. Pode, hoje pode levar brinquedo. Não pode levar esse tamanho. Não, pode sim. Aí ela assim, Olívia, ela não sabe ler. A Camila sabe. Olívia, tem uma placa lá dizendo assim, é proibido brinquedo maior que não caiba dentro da mochila. Está escrito, Lili, está escrito. Ela olhou para a Camila, então eu vou buscar outro. E foi lá buscar o menor. Irmão, se está escrito, seja fiel. Às vezes nós estamos levando multas no trânsito porque não percebemos que está escrito. Ah, pastor, ora por mim que o devorador toma fera, levei 4 multas. De quê? De trânsito. Uma foi porque eu passei a 130, vê, só marcava 110, 20 a mais. Mas está escrito, irmão. Só estou dando um exemplo. Está escrito aqui, ser fiel até a morte, ser fiel à palavra, ser fiel ao Senhor. Se o Senhor prometeu, vai fazer. O problema é que às vezes Ele não te prometeu, alguém falou que Ele te prometeu. E aí você está em cima do que alguém te falou. Vai na palavra, vê se está escrito. Se estiver escrito, Ele vai te honrar. Vamos ficar de pé aqui. Quero orar nesse momento para que o Senhor nos capacite com uma força sobrenatural e uma fé invencível para, mesmo estando em situações de, mas se eu não fizer isso, eu vou ganhar aquilo, olha, é melhor eu ganhar.